Hoje eu vou falar um pouco sobre a lei do eterno retorno, em Nietzsche. Para quem não conhece, em um outro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o Nietzsche, o filósofo alemão, né? Tão importante à contemporaneidade. E nesse vídeo eu vou falar sobre uma tese, uma teoria do Nietzsche, que é a teoria do eterno retorno. É muito interessante, né? Que há pessoas que dão, muitas vezes, interpretações, teorias absurdas em relação, né, a essa ideia do eterno retorno em Nietzsche. Algumas pessoas, eu já vi pessoas mal informadas e formadas filosoficamente, até dizendo que isso tem a ver com reencarnação, religião. E é bom que vocês saibam que isso não tem nenhuma ligação com uma metafísica, com algo ligado à reencarnação ou coisa parecida. Na verdade, a ideia do eterno retorno em Nietzsche é uma metáfora que usa a temporalidade, né, como uma espécie de imagem, referência. Quando Nietzsche fala do eterno retorno, ele não está dizendo que, em sentido real, nós vamos retornar, nós vamos voltar, né, à mesma temporalidade que foi vivida do passado. Ele, ao falar da lei do eterno retorno, o que ele está dizendo é que nós precisamos ter um compromisso com a nossa temporalidade. Nós temos que ter um compromisso com as nossas escolhas, com aquilo que nós fazemos com o nosso tempo. Por isso, a ideia de eterno retorno está ligado ao pensamento reflexivo humano. Se você é mais ou menos reflexivo, se você está disposto a se conhecer profundamente. É por isso que, ao falar do eterno retorno, no livro Assim Falava Zaratustra, a metáfora é a metáfora de um grande segredo que precisava ser desvelado. E esse segredo era o segredo que abriria condição do Zaratustra, do protagonista, né, do personagem criado por Nietzsche, entender o sentido real das coisas, entender os grandes segredos, né, que cercam a vida humana. Então ele passa parte do romance filosófico atrás do entendimento do eterno retorno, tentando, né, saber mais profundamente ao que se aplicava a essa lei do eterno retorno. Até que ele chega em um portal, no pórtico. E nesse portal, ele descobre o segredo do eterno retorno. Ao chegar diante do portal, ele percebe escrito um pouco acima, né, do portal, a palavra instante. Isso mesmo, instante. Ou seja, o segredo de todas as coisas está no instante. O segredo de todas as coisas está no agora, naquilo que existe nessa fração de tempo. Porque só esse recorte, só esse pedaço de tempo que você vive agora é o que existe. O que passou não existe mais e o que virá é vir a ser. Ainda não existe, é meramente uma ilusão. É por isso que isso tem muita relação com aquilo que nós discutimos no vídeo passado. A questão do tempo, a questão de como você vive a intensidade temporal. E aí nós aprendemos, né, a partir dessa noção de tempo, que o tempo real, o tempo pessoal, é esse tempo que fica preso no agora, no instante. Em seu livro A Gaia Ciência,
Nietzsche ele cria uma situação muito interessante, um cenário, né, muito legal e pedagógico, didático, para ensinar o que é o eterno retorno. Ele imagina uma pessoa em uma situação em que parece se deparar com o seu próprio demônio. E esse demônio vem lhe perguntar, né, se ele estaria pronto a voltar muitas vezes para a mesma cena, para o mesmo lugar, para aquele mesmo agora. E a essência dessa imagem é que o indivíduo deve estar preparado a fazer as suas próprias escolhas e entender que cada uma dessas escolhas o condiciona a viver a própria vida, né, que ele escolheu como destino. Por isso, ao escolher, nós devemos nos perguntar se estamos dispostos a retornar àquele mesmo lugar simbólico, né, a vida inteira. Se queremos, né, viver aquele roteiro que de fato nós escolhemos ou recebemos de outras pessoas. Se recebemos de outras pessoas, na verdade, nós não estamos vivendo a nossa temporalidade. E na lei do eterno retorno, é como se você estivesse retornando sempre a um ponto não escolhido por você. Tivesse que viver muitas e muitas vezes o mesmo sofrimento de viver dissociado, de viver descentrado. Basicamente, a lei do eterno retorno se aplica à ideia de você entender que a reflexão filosófica deve fazer com que você escolha a vida que te serve, o roteiro que te serve. Dentro dessa analogia do eterno retorno, uma vez escolhido um jeito de ser, você sempre estará voltando a essa maneira de ser. Daí a pergunta retórica: você está disposto a retornar eternamente para o lugar da sua escolha? De fato, foi você que escolheu? Escolheu por quê? Escolheu por sua carência, por seus medos, ou escolheu pela sua força, pela vontade de poder, pela vontade de se realizar como pessoa? Em um outro momento eu vou discutir com vocês a vontade de poder em Nietzsche. Mas basicamente, dentro desse quadro, essa vontade de poder é a vontade de se realizar plenamente, de se realizar de uma forma totalmente original, de buscar o seu caminho sem receber tantas interferências do outro. No livro do Zaratustra, o Nietzsche fala até de um demônio, né? Em uma das traduções do livro Assim Falava Zaratustra, usa-se até o termo pesadume. Pesadume é o demônio, né, do Zaratustra. Pesadume, em outros termos, às vezes é traduzido o demônio da gravidade. É aquilo que te leva para baixo. É aquilo que faz você não alçar voo, não acreditar propriamente, né, no seu próprio poder. Esse indivíduo que é vencido pelo seu pesadume, pelo espírito da gravidade, e que vai estar sempre no chão, se arrastando, né, no chão, é esse sujeito que acaba não escolhendo. Será escolhido, né, mais pelo seu medo, pelas suas carências, pela sua covardia ou fraqueza, do que qualquer outra coisa. Daí então entendermos que quando o Zaratustra descobre que o segredo maior, né, do portal é o segredo do instante, na verdade a alusão aí é a ideia do nosso tempo, das nossas escolhas. Escolha por você mesmo. Busque, na verdade,
entender aquilo que tem sentido, né, para você. Porque você vai ter que retornar a vida inteira para a sua história. Você vai ter que retornar, né, todo um trajeto para aquilo que você escolheu. Essa metáfora é uma metáfora existencial muito importante, porque ela fala da capacidade de você criar o seu próprio projeto de vida, de você escolher uma cartilha para você mesmo, ou o contrário, ficar retornando e sofrendo, né? Porque não soube escolher, escolheu descentrado, escolheu pela vontade do outro, quis fazer aquilo que os outros queriam que você fizesse, quis ser aquilo que as pessoas queriam que você fosse. Nesse sentido, você deixou de viver o tempo certo, o tempo da sua escolha. Quantas vezes não ouço isso no consultório? Pessoas que ficam a vida inteira vivendo um roteiro que não é delas e no final da vida é só amargura. No consultório é só aquele pensamento negativo de que minha vida não valeu a pena. Eu vivi um roteiro que eu não escrevi. Por isso, você que está me ouvindo aí do outro lado, você, meu amigo, minha amiga, que está tentando entender melhor a existência, a realidade, use a filosofia de forma positiva como recurso para conseguir, de fato, criar um eterno retorno positivo, um eterno retorno pautado no seu próprio roteiro existencial. Não importa se isso é bom ou mal para os outros, mas o importante é que tenha o seu rosto. O importante é que você aprenda que a escolha do seu roteiro, a escolha, né, daquilo que você quer viver, só pode ser sua. É intransferível. Você não pode vencer o pesadume, não pode vencer o espírito da gravidade e alçar voo, voar como a águia, se você aceitar rastejar a partir da vontade dos outros. Rastejar no oceano, né, de influência que está no seu entorno. Por isso, a metáfora maior é a metáfora de encontrarmos o nosso próprio caminho. Agora, qual é o caminho? Não há um único caminho. O caminho, na verdade, né, é mais o caminhante do que o próprio caminho. Como diria o próprio Zaratustra, né, o caminho não é algo que nos leva a uma meta única. Continue a viver, continue a existir centrado. E você vai perceber que muitas possibilidades existenciais vão surgir. E à medida que elas surgem, você vai escolhendo o seu caminho. Mas a coisa mais importante é como um nômade, como um indivíduo que quer sempre uma nova paisagem, viver intensamente aquilo que está no agora. Viver intensamente aquilo que está preso no hoje. Não ficar projetado, não ficar perdido, né, entre o passado e o futuro. Viva a temporalidade que está diante dos seus olhos. Toque o objeto que está diante do seu corpo. Ou seja, o segredo da vida é o agora. O segredo da vida é saber viver integrado, associado ao hoje, né? Todas as suas possibilidades e não ficar deslocado. Como eu disse no último vídeo, né? Já que nós não somos eternos, que sejamos ao menos intensos. A intensidade é a coisa mais importante, né, nessa lição. É isso que quero que você aprenda bem e pratique. Entenda que diante de você só há um segredo para a vida. O segredo para a vida é você dar curso à sua vida, dar causa à sua história. Não deixar que outras pessoas escolham demais por você. Não deixar que outras pessoas
passem a criar um roteiro para um ator. Você, nesse sentido, viveria só o papel pobre do ator. E o que eu quero é que você entenda que você deve ser o autor e o ator da sua existência, da sua vida. Esse é o segredo maior da existência. Até o próximo vídeo.